O vídeo de hoje é sobre Naruto. Eu sinceramente não gosto de obras gigantescas, mas após acompanhar Steven Universo Hora de Aventura e finalmente me tornar um otaku de verdade após assistir 1000 animes em 4 meses, eu me rendi a assistir Naruto e Black Clover. Eu nem preciso dizer que eu também fui influenciado pelos 7 minutos apenas para conseguir entender o contexto de suas músicas. Eu vou me abster da minha opinião pessoal. No entanto, como nos últimos meses eu acabei me viciando em semiótica, eu resolvi unir o útil e desagradável e falar sobre um tema que me chamou bastante atenção em Naruto. Eu sou Moti e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A ideia original do vídeo era falar sobre nepotismo, entretanto outros fatores me fizeram reconsiderar. E pra quem não conhece o termo, nepotismo é quando alguém em posição de poder favorece, nomeia ou contrata um familiar ou parente em detrimento de alguém mais qualificado. E em Naruto sempre teve esse mito que o ninja que aprendesse 1000 jutsus poderia se tornar um Hokage pipipi popopó. Mas acontece que o negócio é bem mais embaixo e aqui que entra o falso mérito, pois Hokage é um cargo de liderança política e vai muito além de um título de ostentação ou status referente a classes como Genin, Jonin, Chunin e outras patentes. E por mais que a história homônima de Naruto nos conta como sendo uma superação às adversidades, fases motivacionais, conquistas de seus objetivos, muitas bandeiras sutilmente alertam os olhos atentos, a começar com algo que as pessoas não percebem ou fingem não se importar, em que todos os Hokages têm uma relação direta entre si, informação essa encontrada até mesmo em Wiki, e só quem assistiu A Herança que Importa ou estuda sobre isso entende como isso é levado em consideração se tratando de esferas de poder. Mesmo os Uchiha e Senju sendo os alicerces para a construção de uma civilização próspera, era óbvio que o Hashirama seria o Hokage, pois além da manipulável imagem pública, a decisão depende do Daimyo e seu conselho. Afinal, enquanto um lado era exaltado e enaltecido, o outro foi banalizado e tratado como escória, recebendo estigmas e atiçando o medo que deteriorou toda a reputação que um dia eles tiveram. Onde será que eu já vi isso? Na história humana, talvez? Esse plano inconsciente gerou a aceitação do público, o povo dos novos Hokages, enquanto o real requisito para se tornar um era só ser aprovado ou apontado pelo Senhor da Terra do Fogo e seu conselho. E mesmo que o Hokage escolha determinado shinobi para substituí-lo após a sua aposentadoria, se for contrária à opinião do conselho, eles só precisam coagir e manipular a opinião do Hokage até que ele mude de ideia ou simplesmente apontar um outro candidato qualificado no lugar. E foi assim que ocorreu com Tobirama antes de se tornar o Nidaime, por seus ideais e crenças contra os Uchiha serem compatíveis com o conselho. Tá, mas eu ainda não entendi onde está o tal falso mérito. Bem, é nisso. Levando em consideração os feitos dos primeiros Hokages, como honra e renome como Deus Shinobi, número de jutsus criados, contribuição para a criação e segurança de Konoha Gakure e constante adoção do método em outras aldeias, criou-se uma linha tênue de esperança de que se esforçando conseguiriam chegar no mesmo lugar em que eles chegaram, mas não vão, pois se analisarmos os 3 maiores clãs de Konoha, encontramos algo em comum: a constante produção de líderes. Os clãs Senju, Uzumaki e Sarutobi estiveram em acordos desde a criação de Konoha, seja em relações comerciais, interclãs ou casamentos arranjados. Outro fato que os unem é o time 7. É impressionante como a maioria dos Hokages fizeram parte do time 7. Tsunade, Minato, Kakashi e Naruto não só foram ensinados pelos Hokages, como se tornaram Hokages e todos eles estiveram sendo treinados juntamente com outros possíveis candidatos através do time 7. Não só isso, como as suas honras foram conquistadas em guerras, seja por proteção ou como heróis, até porque sempre houve um favorecimento de iguais. Naruto não somente é filho da Kushina Uzumaki, a antiga Jinchuriki da Kyuubi, e do Minato Namikaze, o Yondaime, ele foi ensinado por Kakashi, Jiraiya, Tsunade e estava sob os cuidados de Hiruzen, mesmo que o último não tenha cumprido a sua promessa. Sendo o ninja mais novo a fazer parte da Anbu, Kakashi se tornou um dos maiores e mais poderosos shinobis após ganhar o Sharingan de seu amigo. Ele não somente treinou Naruto e Boruto, como também a Sakura e o Sasuke, e foi escolhido como sexto Hokage apenas para ocupar o posto enquanto Naruto não estava pronto. Não só isso, como ele também foi treinado junto com Obito Uchiha e a Rinohara pelo Minato Namikaze. Minato Namikaze não só foi treinado no time 7 pelo Jiraiya, como também se casou com a descendente do clã Uzumaki e Jinchuriki das 9 Caudas. Ele próprio foi recomendado como candidato pelo Jiraiya e escolhido pelo Hiruzen como Yondaime após ser reconhecido como Relâmpago Amarelo. Tsunade, juntamente do Jiraiya e Orochimaru, foram treinados desde crianças pelo Hiruzen como candidatos a Hokages e posteriormente foram nomeados Sharingan lendários por conta de seus poderes, se tornando os maiores de sua época. Mais tarde, com exceção do Orochimaru, que foi desconfigurado como uma opção, ambos restantes foram nomeados candidatos a Hokage. No entanto, Jiraiya se recusou e a Tsunade assumiu. Não só isso, como a Tsunade é neta do primeiro Hokage Hashirama Senju e também sobrinha neta do segundo Hokage Tobirama Senju, sendo conhecida como princesa. Hiruzen, Homura e Koharu foram treinados pelo
Tobirama e juntamente a outros 6 ninjas, eles foram o que hoje conhecemos como a primeira formação da Anbu. Mesmo que naquela época ele fosse considerado o mais poderoso, Tobirama se sacrificou pelo bem de seus discípulos, mas antes disso ele nomeou Sarutobi como terceiro Hokage. Anos mais tarde, seus discípulos restantes ingressaram ao conselho, que juntamente com Daimon decide quem serão os Hokages. Já esses dois não tem muito o que dizer. Hashirama e Tobirama estiveram lutando desde crianças contra o clã Uchiha. Enquanto Tobirama foi o responsável pela morte do irmão do Madara, o Hashirama juntamente do Madara foram os responsáveis pela construção de Konohagakure. Então assim, mesmo que haja um talento envolvido, quando se é treinado por alguém que possui um prestígio na profissão que você deseja exercer, você deixa de ser só mais um na multidão e se torna a promessa de um acordo estrutural. E por mais que só pareça que houve uma ajuda por confiar no seu potencial, não passa de um movimento forjado por quem de fato detém o poder, fomentando a utopia na cabeça dos outros shinobis iludidos a continuar pensando que podem se tornar os próximos Hokages. E de fato há nepotismo como a Tsunade, o Naruto e o próprio Tobirama, mas a história foi tão bem planejada que nenhum Uchiha teve a chance de sonhar com esse título. Kagami, Itachi, Obito, Sasuke, Madara, Shisui e Sarada foram todos Uchihas que treinaram e tinham fortes chances de se tornarem os Hokages, porém a maioria deles foi tida como traidores ou só morreram com arrependimento por nunca conseguirem realizar os seus sonhos, sendo a única que de fato tem a chance de se tornar a Hokage sendo a Sarada, mas convenhamos que isso não vai acontecer, pois se o mundo vai acabar como está previsto para ser, eles vão dar um jeito de matá-la antes mesmo de se tornar a nona Hokage. E esse foi o vídeo, me deixem saber o que vocês acharem nos comentários, tem esses dois vídeos na tela, eu fico por aqui e eu fui!